Pense nesta cena. A porta de um quarto se fecha, não com o baque de uma corrente de ar, mas com a força deliberada de alguém empurrando. Robert Miller, um engenheiro, correu, arrombou-a, e o que ele encontrou? Um quarto vazio, completamente. Nem um vento, nem uma pessoa. A porta estava simplesmente trancada por dentro. Este único detalhe resume a casa que não queria ser desvendada. Este não é um conto de fantasmas, é uma crônica de física que foi sistematicamente ignorada. A única coisa que se movia eram objetos pesados e a única coisa que gritava era a nossa lógica. Se não há falha humana e se não há falha estrutural, o que resta para mover o estático? Bem-vindos. Este é mais um caso do arquivo. A casa se comportou exatamente como se esperaria de uma estrutura antiga. Ruídos de dilatação, o crepitar da madeira. Nada que a lógica de Robert não pudesse explicar. O primeiro sinal de que a lógica seria insuficiente veio de um evento trivial. Sarah estava na cozinha, preparando o jantar, quando um dos armários superiores se abriu. Não se escancarou, ele simplesmente girou lentamente sobre a dobradiça antes de bater de volta. Ela atribuiu ao assentamento da casa, talvez um pequeno desnível, mas Robert, ao verificar a dobradiça na manhã seguinte, encontrou-a firme e os parafusos apertados. A explicação racional tinha o seu primeiro, sutil ponto de interrogação. A escalada, como em muitos relatos de poltergeist, foi gradual e perfeitamente irritante, atingindo o pico da confusão. Objetos que desapareciam e reapareciam em locais absurdos. As chaves de Robert, frequentemente encontradas dentro do pote de açúcar. O livro favorito de Sarah, surgindo dentro da geladeira. Esses atos não eram assustadores, eram perturbadores, como se a casa estivesse executando uma série de pegadinhas complexas e sem humor. A tensão começou a se instalar, não pelo medo do sobrenatural, mas pela erosão lenta da sanidade e da ordem. O ponto de não retorno ocorreu no dia 12 de dezembro. As filhas, de 6 e 8 anos, brincavam na sala quando Robert ouviu um grito agudo. Correu para o local, encontrando a mais velha, Emily, petrificada, apontando para a estante. O objeto que Robert encontrara no chão era uma estatueta de cerâmica, uma lembrança de família, que ele mesmo havia colocado no centro da prateleira mais alta. A estatueta não havia caído. Estava a mais de 1 metro de distância da estante, intacta, no meio do tapete. O engenheiro Miller inspecionou a estante, o chão, a janela, buscando qualquer vibração ou corrente de ar. Não havia nada. Este foi o momento em que a família Miller deixou de procurar por falhas estruturais e começou a buscar por falhas no tecido da realidade. Quando a lógica falha, o método precisa ser redobrado. Robert Miller, o engenheiro, transformou-se no principal investigador de sua própria casa. Ele começou a documentar tudo, utilizando câmeras de vídeo VHS de baixa resolução, que eram a tecnologia disponível na época, e um rigoroso diário cronológico. Esta documentação é o que torna o caso Miller tão fascinante para a análise. Ele não estava buscando fantasmas, estava buscando falhas, na estrutura, na mente ou em terceiros. O padrão que emergiu desta documentação era estranho. A atividade de poltergeist, do alemão espírito barulhento, nunca foi violenta no sentido de ferir as pessoas, mas sim em manipular o ambiente. No diário de Robert, vemos repetidas entradas sobre eventos de deslocamento. 20 de dezembro. 3 panelas de ferro fundido que estavam empilhadas no fogão foram encontradas deitadas no chão, a 1 metro de distância, perfeitamente alinhadas, como se tivessem sido colocadas. 1º de janeiro, Ano Novo. Um armário de louças, cheio de pratos empilhados, teve sua porta de vidro aberta e fechada repetidas vezes, por aproximadamente 3 minutos, sem deixar marcas de dedos ou indícios de arrombamento na fechadura. O registro foi capturado em vídeo, mostrando um movimento irregular e impossível de replicar sem um mecanismo complexo. 15 de janeiro, o evento mais perturbador para Sarah. A música clássica tocada em volume baixo no Walkman da filha menor foi subitamente aumentado ao volume máximo. O Walkman estava intocado na cômoda e não havia ninguém próximo para girar o controle analógico de volume. As tentativas de refutação lógica por parte de Robert foram exaustivas.
Ele instalou sensores de vibração industrial em pontos-chave da casa para captar qualquer tremor de terra ou tráfego pesado. As portas e janelas foram reajustadas para eliminar correntes de ar. Ele até mesmo contratou um eletricista para descartar a hipótese de interferência eletromagnética, que, no entanto, não explica objetos pesados se movendo. Tudo falhou. O poltergeist operava como uma força cirúrgica, movendo o que era pesado sem fazer barulho e manipulando o que era eletrônico sem deixar rastro. Um detalhe crucial que emerge da transcrição do áudio gravado em 22 de janeiro é a ocorrência de um som percussivo seco, como um único toque forte na madeira do teto do quarto principal. Robert correu para o sótão, encontrou a área limpa e com a isolação intacta. Não havia animais e a estrutura estava fria. Ao reproduzir o som, a frequência não correspondia a nenhum ruído de assentamento estrutural ou animal conhecido. Era o som de uma comunicação fria e pontual. O caso Miller desafiou investigadores de fenômenos paranormais e até mesmo especialistas em acústica, porque o que estava em jogo não era apenas o inexplicável, mas o impossível de falsificar sob as condições de vigilância extrema que Robert havia imposto. O foco deixou de ser o que era. Passou a ser como isso era possível sem uma falha óbvia na física. O auge da atividade na casa dos Miller durou pouco mais de 3 meses. Tão misteriosamente quanto começou, os eventos de poltergeist diminuíram em frequência e intensidade, até cessarem completamente em meados de fevereiro de 1999. A casa, que antes parecia um organismo vivo e imprevisível, retornou à sua existência silenciosa e inerte. Para os Miller, o silêncio não foi um alívio imediato. Foi uma nova camada de mistério, um vazio que ecoava as perguntas sem resposta. O desfecho deste caso não foi uma captura, nem uma resolução, mas sim um arquivo de evidências sem um criminoso identificável. Robert continuou a registrar, agora a ausência de eventos. Mas as câmeras de vídeo e o diário foram mantidos como um alerta. A experiência, no entanto, deixou marcas profundas na família. Sarah, a bibliotecária pragmática, desenvolveu uma sensibilidade quase palpável para ambientes e energias, algo que ela, antes, teria descartado como fantasia. Emily e Jessica, as filhas, cresceram com uma perspectiva única sobre a realidade, mais abertas ao inexplicável, mas sempre com um senso crítico aguçado herdado dos pais. A análise psicológica dos moradores é um ponto crucial em casos de poltergeist. É comum que se atribua a atividade a um foco de estresse, geralmente em um adolescente, ou a um caso de fraude. No caso Miller, a união e a resiliência da família, junto à meticulosa documentação de Robert, refutam essas teorias simplistas. A família passou por um estresse imenso, mas isso não causou os fenômenos. Foi uma consequência. E as evidências em vídeo, por mais rudimentares que fossem para os padrões atuais, demonstravam movimentos que desafiavam a manipulação humana. As portas trancando-se sozinhas por dentro, os objetos pesados se movendo sem contato aparente. Esses detalhes, corroborados pela ausência de qualquer motivo para a fraude, afastam as explicações psicológicas ou de ilusão. Como um arquivista que analisa cold cases, eu me inclino para uma teoria que abrace a falta de falhas humanas ou estruturais. E se a casa em si foi um catalisador para uma energia que, por um breve período, encontrou uma forma de se manifestar? Não necessariamente uma entidade com intenção, mas uma anomalia temporária no tecido da realidade daquele local. O término abrupto da atividade poderia sugerir que essa anomalia se dissipou ou que a própria casa exauriu sua capacidade de sustentá-la. É uma explicação que não resolve o mistério, mas o enquadra dentro dos limites do inexplicável, sem recorrer a clichês ou sensacionalismos. A ausência de um porquê ou quem é, ironicamente, a prova mais forte da singularidade deste caso. O caso da casa que não queria ser desvendada permanece aberto. Qual é a sua teoria? Você acredita que Robert Miller perdeu a sanidade e encenou os eventos, ou que a ciência ainda não tem as ferramentas para explicar o que os Miller vivenciaram? Deixe sua teoria nos comentários e vamos debater. Para nós aqui no canal, a verdade é sempre mais intrigante do que a ficção. Não se esqueça de curtir e compartilhar esta crônica investigativa.